Paulo Pimenta, chegando agora com a coluna Literatura. Mais uma vez, bem-vindo, Paulo. Vamos a ela. Obrigado, Ariane. Bom dia para você que está nos ouvindo. Bom dia, Diego. Bom Bom dia, dia. pessoal. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E a gente já começa hoje com uma polêmica. Vamos Tem lá. uma editora francesa que lançou um selo, uma editora francesa lançou um selo para dizer que o livro foi escrito por humano. O que vocês acham disso? Ué, como assim? Cara, Porque Explica agora isso. tem inteligência artificial, né? Será que foi um livro gerado no chat GPT? Como é que foi isso? Ih, Então a gente. editora agora está chancelando esses É livros. um livro verificado, é o selinho Exato, é azul, o né? selinho azul da literatura, para dizer que ali a pessoa é de verdade. O que vocês acham Caramba, disso? Eu fico zonzo, não consigo nem Que opinar. loucura, né? Que é uma doideira, né? A gente tá aí, a inteligência artificial chegou e tá bagunçando a nossa cabeça, né? Eu fiquei pensando muito nisso, assim, de será que vale, será que não vale? Eu acho que para uma obra de ficção, talvez até vale, porque não faz. É óbvio que você quer ver o talento do autor e tal, você não quer que um computador escreva uma história. Mas também como é que a gente vai saber se as outras hoje não foram escritas com alguma ajuda? Mas eu acho que o problema é a questão de dados, né? Assim, quando tem fatos históricos, as coisas nesse sentido, porque normalmente a inteligência artificial tem errado. A gente tem visto até em processos, julgamentos, a gente tem visto alguns juízes que têm usado chat GPT na sentença e coloca a lei errada, coloca algum artigo diferente dali. Eu fiquei muito na dúvida e queria trazer aqui para vocês essa discussão. E a questão do sentimento, né? Sei lá, meio esquisito você imaginar ler um livro escrito por um computador, por um robô. A gente sente tanto, eu pelo menos, sempre que eu leio alguma coisa, eu busco. E se eu não encontro isso, isso me dificulta encontrar uma conexão com o autor, aonde que a história dele ou a história que ele quer contar me toca ou não. Não sei, o computador não tem sentimento, né, gente? Acho que o mundo vai mudar tanto, já está mudando, mas eu queria partir do princípio de que os livros que eu estou comprando e lendo foram escritos por humanos. Talvez o Exato. selinho fosse para esse foi feito com a ajuda do chat Sim. GPT. Eu colocaria esse selo, então, respondendo objetivamente, no contrário, não esse foi escrito por humano. Mas será que a pessoa admitiria se for um humano que usou o chat GPT? Boa pergunta, Ariane. Mas agora eu vou trazer uma outra, pra gente já misturar mais isso daqui ainda, que eu tô Mais gostando dessa polêmica? discussão. Não, tá nessa tá. mesma leva. E o ghostwriter, aquela pessoa que é contratada para escrever um livro para alguém. Será que não vai na mesma toada ali? Olha Como é aí. que... Olha aí. É difícil essa discussão. Vamos explicar isso do O ghostwriter. ghostwriter é uma pessoa, é o escritor fantasma, né, em português, numa tradução livre, e é a pessoa que é contratada para escrever uma história por uma outra pessoa. Às vezes tem um político que quer escrever um livro e ele não tem tanta habilidade, então ele pede Religioso, tem um muito. religioso, então ele pede para que outra pessoa escreva aquele livro para ele e por ele e sai o nome dele na capa do livro. Tá lá estampado, fulano de tal, biografia do fulano de tal. Não foi ele que E escreveu não uma tem, linha. e não há nenhuma sinalização de que foi Não. nesse processo. É Não muito tem, difícil, né? é Às muito vezes difícil. tem ali talvez uma contracapa. Uma contribuição, alguma coisa, mas nunca dizendo que foi escrito por outra pessoa. E aí, eu acho que vai na mesma, segue mais ou menos a mesma linha, não? Talvez siga. Tá no mesmo bonde aí, eu colocaria. Deixa eu colocar os meninos na conversa. Rick, Felipe, qual que é a opinião de vocês? Vocês costumam ler? Vocês acham que esse selinho viria em bom momento ou pode ser complicado? Olha, na minha opinião, é um pouco complicado, né? Porque é que nem o Diego falou, a gente precisa continuar a literatura com as pessoas mesmo escrevendo, De pessoas com pra seus sentimentos, pessoas. de pessoas para pessoas. Agora, você ter uma inteligência artificial fazendo isso é meio estranho. Eu não... E ó, eu vou te dizer, às vezes o chat GPT, a gente que é jornalista, que em tese tem que ter um texto muito caprichado, né? Tem muita repetição de palavra, tem um monte de expressão, tem muito quê, tem um monte de coisa que tem que limpar o texto e que a inteligência artificial não vai conseguir fazer isso, né? Exatamente. Felipe. Felipe, ó, o Felipe Não não vai sou nem capaz de opinar. opinar. Eu acho que assim, pode ser que em alguns momentos ela pode ajudar. Sim. Então, com algumas informações que às vezes você até deixou passar batido, e aí ela te lembra e você, tá, é importante colocar isso daqui. Mas assim, eu acho que nada tira a mão da pessoa. Sim.
que é o mais importante realmente, e o que ela acha sobre aquilo, e é isso. Boa, Felipe trouxe uma ponderação sensata aqui pra gente, né? É. Também não vamos demonizar essa possibilidade da ajuda da inteligência artificial na elaboração de um livro, né, Paulo? É difícil, mas olha, pra gente já sair dessa daqui, eu trouxe um livro que não foi escrito por inteligência artificial, é a nossa dica de hoje, muito pelo contrário. E até pensei nisso quando eu vi essa reportagem sobre essa agência francesa, porque para trazer um livro de poesia justamente que fala sobre sentimentos. Então, o livro que eu trago hoje é Enquanto o Resto Sufoca, do Giovanni Nobili, aqui de Brasília. E é muito bacana. Ele vai lançar esse livro na próxima quarta-feira, dia Opa, 17. primeira mão aqui, antes do lançamento? Tá aqui, Tamo exatamente. chique, hein, Ariane? Então, a Demais. gente já trouxe aqui esse livro. É um livro de poemas que foram escritos entre os anos 2005 e 2010, mais ou menos. Mas eu queria que o próprio Giovanni fizesse esse convite e falasse um pouquinho sobre o livro. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Paulo, tudo bem? Obrigado pelo espaço, é sempre legal falar sobre literatura, né? Ainda mais uma rádio tão bacana aí quanto a Nova Brasil. Eu ouço vocês sempre, aí é um prazer estar aqui. Bom, o lançamento do livro ele acontece na próxima quarta-feira, dia 17, às 19 horas, na Livraria Circulares, ali na unidade do Quanto Café, na 103 Norte. O livro ele sai pela Ópera Editorial, tem a capa feita com um clique de uma foto da fotógrafa Marina Teles, e tem poesias minhas que foram escritas ali entre 2005 e 2010. É um período em que eu tinha um blog, eu escrevia sobre contos, crônicas, reportagens, e enfim, era um blog em que eu estudava muito a escrita, né? Eu sou jornalista e eu testava muito, ele era uma escrita muito laboratorial, assim, de teste de linguagem, né, para mim. Então, ele nasce lá naquele período e depois fica adormecido. Esses textos todos eles ficaram guardados, o blog não existe mais e eu fico com esses textos. E aí, mais recentemente, surgiu um edital da Ópera Editorial para escritores estreantes, né? E aí eu apliquei esses textos e acabou que a editora selecionou e então tá virando esse livro aí, que é o Enquanto o Resto Sufoca, que tem esse lançamento para a próxima quarta-feira, dia 17 às 19 horas ali nas circulares da 103 Norte. É um livro que fala sobre temas universais, né? Sobre amor, morte, mas também sobre coisas do cotidiano. Fala sobre o simples andar de bicicleta, por exemplo. E eu tenho também um livro infantil, que é a Galeria de Arte da Fifi, que tinha sido meu primeiro livro. Esse é o meu segundo, só que é o meu primeiro de poesias, né? E no momento eu também estou escrevendo um romance. É algo que ainda tá sendo escrito, está sendo planejado, leva um tempo, eu não tenho um prazo específico, né? Não me coloquei esse prazo, mas tenho escrito aí, a literatura tem feito parte da minha vida aí, nesses últimos tempos. Tem um perfil também que é o @destravaletra. Quem quiser me encontrar, pode seguir por lá. Lá eu falo sobre literatura, dou dica de livros também, como sua coluna, né? E, e é isso, falar sobre literatura é sempre muito legal. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu! Muito bom. E agora, que nome forte o nome do livro, né? Exato, Enquanto o Resto Sufoca. Eu até separei aqui esse poema que dá nome ao livro, que ele é bem curtinho, vou ler aqui para vocês entenderem a sensibilidade do Giovanni e o quanto ele é profundo nesse livro. Ele diz o seguinte: o amor é um lugar esquisito, rodeado de manias, obsessões, rotinas que preenchem as horas no decorrer do que se chama agora, também vida. O amor é um lugar estranho. Ilha. É cercado por trânsito, palavras, o cheiro de gordura velha que toma conta da calçada, enquanto esbraveja o motor do ônibus a acelerar no ponto. O amor é este canto em que a vida tenta respirar no centro da cidade às 6 da tarde. O amor, então, é fôlego, enquanto o resto sufoca. Eu Que achei isso lindo. muito Caramba. bonito, né? O amor é fôlego Muito bom. enquanto o resto sufoca. Esse livro é um livro super curtinho, tem aqui 57 páginas e ainda de poemas, né? Então você vai lendo devagar, às vezes você volta numa estrofe ou outra, ali num versinho ou outro. Então é muito bacana. Eu adorei Enquanto o Resto Sufoca. Esse lançamento na semana que vem, no dia 17, aqui na Asa Norte, pode ser prestigiado por todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando aqui agora. E tenho certeza que vai ser o primeiro livro de poesia de muitos, né, do Giovanni. Ele que tem um livro infantil, que eu também li, muito bacana. O Giovanni já teve no Mesa para Dois com um livro infantil. E agora a gente traz aqui Enquanto o Resto Sufoca no jornal Nova Brasil, Brasília.
Muito legal. É de um autor brasiliense, a gente fomentar também a arte e a literatura da gente, né? Que nasce aqui em Brasília, Exato. muito bacana. Parabéns ao Giovanni. E tem romance saindo, né? Tem Depois a romance gente fala saindo, sobre ele falou aí, vamos ver. Adianta isso daí, Giovanni, pra gente já trazer aqui em primeira mão também. Esse de poesia foi 5 anos, não é isso? Isso, 2005 a 2010, o que ele escreveu ali. Giovanni, não vai levar 5 anos pra fazer o romance, não, que a gente vai ficar na expectativa, viu? A gente tá esperando até junho. Vamos ver. Nosso prazo é curto. Paulo Pimenta, obrigada por hoje. Boa sexta-feira. Até semana que vem. Eu que agradeço, pessoal. A gente se vê semana que vem.